De Porto Velho, Rondônia, Amazônia brasileira, vamos embarcar numa história que completou 110 anos. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Imagine uma obra na Amazônia que envolveu mais de 20 mil trabalhadores, muitos de mais de 40 nacionalidades, que deixou oficialmente mais de 1.500 mortos e que deu lucro só nos 2 primeiros anos de atividade. Vamos contar um pouco da história da lendária Estrada de Ferro Madeira Mamoré, também conhecida como a Ferrovia do Diabo. Existe a lenda de que cada dormente da Estrada de Ferro Madeira Mamoré seria uma vida ceifada durante o período da construção. E aí ela acabou ganhando esse apelido que nós conhecemos, que é a Ferrovia do Diabo. Tivemos um grande número de mortes, porque a região era muito inóspita, nós estamos no meio da floresta amazônica, uma floresta densa, tropical, úmida, que acabou gerando um grande número de epidemias. Nós tínhamos também o problema do convívio com as populações indígenas que habitavam a região e fizeram sua resistência ao processo de ocupação branca moderna. Então o número de mortes foi muito alto, mas não corresponde ao número de dormentes, que é muito superior. Este é o Cemitério da Candelária, que faz parte do conjunto histórico, arquitetônico e paisagístico da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Por seu excepcional valor cultural, foi tombado o patrimônio brasileiro. Ele foi construído ao lado do hospital que ficava aqui e do qual não restam nem ruínas, mas as sepulturas com lápides centenárias seguem atraindo pesquisadores e turistas. Tinha um hospital itinerante, porque ele ficava em vagões, que era chamado de Hospital da Candelária, que ficava exatamente aqui por essa localidade. Aqui nós temos quase 2.000 corpos de funcionários e pessoas ligadas a funcionários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré durante o período da construção, que foi o período em que ele esteve ativo. Na lista de óbitos por nacionalidade, constam 631 brasileiros e, entre os estrangeiros, 7 chineses. A construção da ferrovia é considerada uma epopeia pelos desafios enfrentados na selva amazônica. Quem testemunhou e registrou a batalha entre o homem e a natureza foi Dana Merrill, fotógrafo norte-americano da expedição da construção. Um valioso documentário fotográfico relatando as vicissitudes da construção da Madeira Mamoré. Se não fosse ele, nós não saberíamos hoje como surgiu Porto Velho. Bom, o objetivo da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré era resolver o problema do escoamento da borracha que era produzida na Bolívia e precisava chegar até as casas industrializadas na Europa. Mas a Bolívia tinha perdido a sua passagem para o mar, ainda dentro do século XIX, e uma das alternativas era a construção de uma estrada de ferro ou de uma hidrovia que atravessasse o trecho encachoeirado do Rio Madeira para que essa borracha chegasse ao Brasil e daqui ela fosse mandada até a Europa. Aí nós tivemos as tentativas de construção que foram feitas ainda pelo governo boliviano, que não deram certo, e depois, em 1904, para resolver a questão do Acre e a compra do atual estado do Acre para o Brasil, nós tivemos a assinatura do Tratado de Petrópolis, onde a responsabilidade pela construção da estrada de ferro passou a ser do governo brasileiro. Com o contrabando de mudas de seringueiras para mercados internacionais, o negócio da borracha entrou em declínio a partir da inauguração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A fabulosa ferrovia, que começou em 1907, foi inaugurada em 30 de abril de 1912 e desativada em 1972. Essa máquina aqui, no dia que fechou, ela apitou por 3 vezes. Essa aqui, máquina 4. Foi um sentimento muito grande para nós. Meus pais vieram da Inglaterra, de Granada. Aqui eu nasci e fiquei aqui dentro desse negócio aqui, até hoje eu estou por aqui, lutando. Meu nome é Lorde Jesus Brau, filho de Griffith Brau, e a gente está aí dando continuidade para não deixar a nossa história morrer. Caminhos de ferro
oeste do Brasil, de Porto Velho até Guajará-Mirim. Em meio século, só por 2 vezes o trem voltou a fazer pequenos percursos turísticos dentro da capital. A estação de Guajará-Mirim está em abandono, com o telhado caindo, como a maior parte das edificações da ferrovia. Peças e trilhos que integram o patrimônio histórico são constantemente roubadas. Só na capital, o desembarque na nova fase do complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré se aproxima. O diretor do Departamento de Patrimônio Cultural do município, Altair Santos, nos mostrou o que reserva a viagem para o futuro. É importante que nós tenhamos aqui uma obra, digamos assim, considerável, de grande porte, uma obra vistosa, para que devolva a Madeira-Mamoré para a história, para a memória e para a visitação e para o conhecimento. Agora, não mais a Madeira-Mamoré do látex, mas a Madeira-Mamoré do turismo, da história, da cultura, da valorização do patrimônio, sobretudo, para que a nossa história seja evidenciada a partir daqui desse marco histórico. Foi recuperado todo o complexo, todo o pátio, né, interno da Madeira-Mamoré, aqui na região do Cainágua, no centro histórico de Porto Velho. E aqui 3 galpões, aqui galpão oficina. Está vindo um museu novo para cá, um museu moderno, dentro da nova concepção, dentro da nova estrutura que se recomenda para um museu moderno, um museu interativo a ser construído, a ser assim montado, para que a gente conheça de forma profunda, né, os passos e os momentos da história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Além disso, a pavimentação, a reconstrução de um deck muito importante que dá vista para o Rio Madeira, um amplo estacionamento. Aqui teremos no antigo galpão que fora da Marinha, que fora do Cibec, mas que serviu antes da Madeira-Mamoré, agora um complexo com 4 restaurantes na parte superior e no seu porão, na parte baixa, 25 lojas para possivelmente o artesanato regional. E outras ações aqui, como por exemplo a revitalização do Teatro de Arena, que vai servir para grandes eventos, shows populares, shows públicos, e também, como assim, a gente pode assim, muito bem mencionar essa questão da revitalização, a importância de trazer para cá a população, as pessoas, para que elas conheçam de perto a história, para que elas vejam mais a história, para que elas compreendam de vez, e Porto Velho entre na rota turística da Amazônia com um bom espaço de lazer, um grande espaço de turismo, de história que estava faltando em Porto Velho. A revitalização é feita com recursos de compensação social da usina Santo Antônio Energia e uma pequena contrapartida da prefeitura. É uma história de luta, é uma história imensa, é uma história de multiculturalidades e é uma história que merece muito respeito, tanto pelo poder público quanto pela população. Merece ser divulgada em todos os lugares, porque ela não é só a história de Rondônia, ela é a história de ocupação da Amazônia, ela é parte da história do Brasil, ela compõe o processo de industrialização mundial, então ela precisa ser conhecida por todo mundo. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira-Mamoré.